estamos aqui com o último bloco já, gente. Sempre a gente já fica assim meio tenso no último bloco, porque tem muitas perguntas e o tempo é mais curto, né? E nós estamos aqui com a doutora Daniela Casanova, que é cirurgiã de cabeça e pescoço, para você que chegou aí agora. E nós estamos discutindo, falando um pouquinho sobre os sinais e sintomas do câncer de cabeça e pescoço. Eu não sei se vocês perceberam hoje, mas eu quase não... Aliás, eu não queimei, não falei nada hoje para o Marco Jová, porque eu fiquei tentando ali achar, sabe? Alguma coisa para me queimar ele. Mas aí ficou um pouquinho difícil, assim, porque o câncer, né? Eu não queria desejar isso para ele aqui, né? Então aí ficou... Eu não quis queimar ele hoje, doutora Daniela. Aí eu tô aqui meio triste, assim, porque eu não achei nada assim que eu pudesse encaixar para poder falar dele hoje, entendeu? Tá? Mas aí no próximo, assim, eu vou tentar aí elaborar alguma coisa, tá, pessoal? Então, a pergunta que ficou para a doutora Daniela é a seguinte, sobre a traqueostomia. Né? Paciente que teve câncer de laringe, ele vai precisar ficar aí usando traqueostomia para o resto da vida, doutora Daniela? Não. É o seguinte, a laringe, explicando o que é laringe, é a garganta da gente, né? O câncer de laringe, como qualquer câncer, ele tem vários estágios. Ele pode ser inicial, ele pode ser mais avançado. O quanto a pessoa vai precisar operar, quanto de garganta ela vai precisar tirar, é que vai definir se o paciente vai usar traqueostomia para sempre ou não. Por exemplo, o paciente tem um câncer inicial em uma prega vocal, que chama uma corda vocal. Né? Pode ser feita uma cirurgia por dentro da garganta mesmo, sem precisar cortar o pescoço. Tira aquela prega vocal ou corda vocal que está com câncer e não precisa da traqueostomia. Inicialmente, no caso inicial, pensando o seguinte, já está mais acometido. Então, como a cirurgia, uma cirurgia maior, ela tem a possibilidade de inflamar e obstruir, tampar a garganta e o paciente não conseguir respirar direito, pode ser feita uma traqueostomia. Traqueostomia é aquele buraquinho que é feito na garganta para a pessoa respirar, tá? Eu já vou fazer uma consideração que as pessoas que vão perguntar sobre tireoide, elas já perguntam se aquele buraquinho é relacionado à tireoide. Raramente o câncer de tireoide, ele deixa a pessoa com traqueostomia, só nos casos muito avançados, que já atingiu a garganta e a pessoa precisa usar traqueostomia, tá? Voltando ao câncer de garganta, por exemplo, quando vai proceder uma cirurgia da garganta, que já é uma cirurgia maiorzinha, faz a traqueostomia, que é o buraquinho, põe a cânula para o paciente respirar, faz a cirurgia, depois do tratamento, tira a cânula. Então, por exemplo, a laringectomia total, que é a retirada total da laringe, que é feita nos casos mais avançados da laringe, e vale lembrar que o diagnóstico no Brasil, infelizmente, é feito nos casos mais avançados. Então, a maior parte das cirurgias da garganta são as totais, que o paciente já fica com um buraco aqui para sempre, né? Que o paciente que nunca mais vai ter a voz normal. Esse paciente ele vai ficar com um buraco, ele não fica com a traqueostomia. Então, é um paciente que teve uma laringectomia total. Nos primeiros 6 meses da cirurgia, ele usa a traqueostomia. A gente tira e observa se o buraquinho não está diminuindo o tamanho. Se não estiver diminuindo o tamanho, ele fica sem. Porém, ele não ficou com a cânula, mas ele ficou com um buraco permanente. Então, chama traqueostoma. E já é o buraco permanente, é a traqueia já costurada na pele. Então, esse paciente é um paciente muito avançado de laringe, um câncer de laringe, câncer de garganta, que foi retirado. É um paciente que vai ter uma série de limitações. O paciente não pode fazer coisas simples. Não pode tomar banho na piscina, tomar banho no rio, que senão entra água no buraquinho e o paciente morre afogado. Né? O paciente tem que ter cuidado, por exemplo, como quando tomar banho. Então, é um paciente que não vai usar uma traqueostomia, mas ele já foi um caso avançado de câncer de laringe, precisou tirar toda a garganta e vai ficar com um buraco permanente. Algumas outras coisas também fazem usar traqueostomia, tá? Não é só o paciente que faz o câncer de garganta. Paciente que fica muito tempo entubado, por exemplo, numa UTI, ele pode desenvolver uma estenose, que é uma obstrução da garganta, e precisar usar traqueostomia. E aquela traqueostomia vai ser utilizada até ele fazer a correção com a cirurgia. Então, não é toda traqueostomia também que é relacionada a câncer, e não é todo paciente com câncer
que vai precisar usar traqueostomia. O que se sabe é que quanto mais cedo for diagnosticado o câncer, menor a chance dele precisar usar essa traqueostomia. Agora, doutora, identificou-se que tem câncer, uma lesão maligna na laringe, na garganta. A conduta nesses casos sempre é cirúrgica ou tem um tratamento clínico ou existe alguma alternativa? Porque nós até dias atrás teve conosco aqui o doutor Rodolfo e falando das projeções de um hospital de câncer aqui na região, uma estrutura que pudesse oferecer aqui na região para os pacientes, não só de Marabá, mas da região, um tratamento cirúrgico. Alternativa, quando o tratamento tem como alternativa a cirurgia, pensando na garganta, sempre o paciente que descobrir, ele vai ter que procurar meios de operar ou ainda é possível tratar clinicamente? Bom, não existe um remédio para poder tratar, por exemplo, câncer de garganta ou câncer de boca, né? Um paciente que tem um câncer de laringe, a gente sempre vai avaliar a posição do câncer. Tem uma posição na laringe que, mesmo que seja inicial 1 centímetro, acometeu aquele local, a indicação já é laringectomia total, porque é um local que não vai ter como o paciente reabilitar. Reabilitar é voltar ao que era antes, né? Então, ele não vai ter como reabilitar a fala ou a respiração. Então, por exemplo, ao invés da gente fazer a laringectomia total, que seria indicado para aquele câncer, a gente encaminha, por exemplo, para a radioterapia. A radioterapia vai atingir só aquele local, porque pode ser que a radioterapia consiga tratar. Caso a radioterapia não funcione, terminou as sessões de radioterapia, o paciente ainda teve a lesão, a cirurgia fica uma cirurgia de resgate para poder tentar fazer e tirar esse câncer. Mas não é todo câncer de laringe que resolve, não é cirurgia, pode ser radioterápico também e pode ser necessário associar com quimioterapia, tá? Assim como, por exemplo, o câncer de laringe que já cometeu toda a laringe do paciente. O paciente, olha, eu não quero operar. O paciente já está rouco, o paciente já está usando traqueostomia. Não vai adiantar, vou fazer uma radioterapia, não vai voltar o que era antes. É melhor o paciente operar, se o paciente tiver condição, o paciente operar, tirar a laringe e deixar a radioterapia para depois, caso seja necessário, que é mais um outro método para o tratamento do paciente. Não existe remédio, tá, gente? Não existe garrafada para essas coisas. Eu tenho muito no consultório. Infelizmente, essa semana passada, eu peguei 2 pacientes. Um paciente de 35 anos com um câncer aqui, super avançado, que foi fazer um tratamento alternativo com remédio. Ele me disse que gastou tudo o que tinha e voltou com câncer maior ainda. Né? Semana passada também uma paciente que me disse que ia pagar R$8.000 para fazer um tratamento do câncer de garganta. Isso funciona? Não funciona. Remédio não funciona para essas coisas, tá? O que funciona é o tratamento de cirurgia, radioterapia, quimioterapia. O paciente vai gastar todo o dinheiro nessas coisas e vai ser enganado, tá? Vamos prestar atenção, o paciente também pesquisar antes o que deve e o que não deve fazer. Também não vamos pesquisar tudo no Google, porque o Google mata o paciente, né? Se você colocar lá rouquidão no Google, pronto, já sai com diagnóstico de câncer. E também não é assim, a gente tem que filtrar o que é verdade ou não e passar por um especialista. Passou no especialista, não gostei, não concordo. Consulta o segundo, tá? Mas não vamos deixar para a gente ter opinião das pessoas leigas, das pessoas que acham que remédio caseiro trata. Remédio caseiro é bom para gripe, é remédio bom para tosse, mas não é remédio bom para câncer. Muito interessante a senhora estar dando esse esclarecimento aqui para a população, porque às vezes a gente quer ir remediando, né? Quer ir levando as coisas, e quando, na verdade, esse esclarecimento que a senhora falou agora foi bem empoderado, né? Bem firme. E para as pessoas que estão aí assistindo agora, fiquem observando direitinho, né? Não vamos sair só olhando ali no Google para poder ir remediando os tratamentos, né, doutora? Sim. É importante o seguinte, você foi no médico,
confiou no que o médico disse, não confiou, vamos pesquisar uma segunda opinião, né? Vamos deixar para ser diagnosticado, com certeza, não pelos achismos nem do vizinho, porque o vizinho teve um nódulo, o nódulo era câncer, não quer dizer que o seu vai ser câncer. Vamos pesquisar mais a fundo, fazer uns exames quando se tem algum sintoma, né? Não vamos acreditar também em chá, essas ervas. Isso não cura o paciente, tá? Para cada câncer tem um determinado tratamento específico. Ótimo. Doutora Daniela, sobre o câncer de boca, pode ser causado pelas próteses dentárias ou a má higiene da boca, né? Um mau estado geral da boca, pode ser? Sim. Próteses mal adaptadas, aquelas próteses que machucam. Não é toda prótese, senão quase todos os idosos vão ter câncer de boca, né? É aquela prótese que está machucando permanentemente. Prótese mal adaptada, que está machucando, tem que ser verificado, tá? Aquilo ali é uma predisposição para uma lesão cancerígena. Então, temos que ir no dentista, falar onde está machucando e trocar. E a má higiene também predispõe a câncer, tá? É um fator de risco, sim, para o câncer de boca. Agora, má higiene, assim, uma coisa que nós observamos muito nas prateleiras do supermercado são os enxaguantes bucais, né? Que tem uma infinidade de enxaguantes bucais. Tem uma instrução, tem uma orientação, eles podem aumentar o risco de câncer? Tem algum componente nos enxaguantes bucais que podem predispor ou aumentar o risco que as pessoas desenvolvam câncer da boca, garganta? Os enxaguantes bucais que contêm álcool, eles podem aumentar a chance de ter um câncer de boca, tá? Então, quando for usar com um enxaguante bucal, sempre observar se na composição dele tem o álcool. Preferir os que não são à base de álcool. Claro que não é uma vez ou outra, né? Porque senão eu acho que todos nós aqui teremos câncer também por causa do biotônico Fontoura, né? Que todo mundo deve ter tomado, que tinha um álcool também. Não é uma coisa que a gente faz... Emulsão Scott, né? Também emulsão Scott, né? Então, não pode falar muito, senão a gente revela a idade da gente também, né? Então, assim, não é de vez em quando. É aquilo que é permanente, né? Ah, vou usar enxaguante bucal 3 vezes ao dia que contém álcool. Não. Ah, de vez em quando eu posso usar? Claro, com certeza, de vez em quando não faz mal, né? Então, assim, sempre olhar a composição do que está sendo feito o uso do enxaguante bucal, tá? Não usar o que contém álcool. Achei uma coisa para queimar o Marcos, o emulsão Scott, né? Por isso que ele é bem nutrido, assim, gente. Tomou muito aí na infância, biotônico, emulsão Scott resolve, viu? Tá? Os meninos aí desnutridos para tomar, que resolve. Acho que ainda tem, não tem, doutora? O biotônico. Eu já vi, já. Ainda tem aí nas farmácias, viu? Eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte. Qual a chance de cura do câncer de cabeça e pescoço, doutora Daniela? Existe uma estatística em relação a isso, a questão da cura de câncer de cabeça e pescoço? A cura, ela depende, a estatística dela, a probabilidade, depende de quando foi feito o diagnóstico. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, maior a chance de cura. A gente fala que um paciente é curado com 5 anos depois do tratamento que o paciente fez, acompanhando o paciente. Mas não é porque ele foi considerado curado que ele vai ter alta, tá? Depois de 5 anos, a doença foi considerada curada, é um paciente que tem que voltar uma vez ao ano no consultório, pelo menos, para ser examinado. Um paciente que teve um câncer de cabeça e pescoço, ele tem uma grande chance de ter outro câncer, porque os fatores causais são basicamente os mesmos. Por exemplo, um paciente que teve um câncer de língua, geralmente é causado pelo cigarro e pelo álcool, é um paciente que tem uma chance também de ter um câncer de garganta, porque é o mesmo fator causal, né? O cigarro e o álcool. Claro que não só esse, estou dando um exemplo. Então, por exemplo, um paciente que teve um câncer de amígdala, como também é cigarro e álcool, também é HPV, ele pode ter uma chance de ter um câncer do palato mole, que é o céu da boca, lá onde fica aquele sininho. Então, é um paciente que ele tem que voltar periodicamente no consultório para ser examinado. No mínimo, também, uma vez ao ano, fazer uma endoscopia, porque é um câncer que aumenta a chance de câncer de esôfago. Então, o esôfago também
é causado pelas mesmas cigarro e álcool, né? Então, do mesmo jeito, fazer uma endoscopia uma vez ao ano. Por exemplo, um paciente que, exceto o câncer de tireoide, é o único câncer que a gente não fala que o paciente é curado nunca, né? Hoje me fizeram essa pergunta. Quando ele é considerado curado? Nunca. O paciente vai fazer um acompanhamento para sempre. Eu até brinco assim para os pacientes. Você vai ter que aguentar a minha cara para sempre. Porque o câncer de tireoide é um câncer que, daqui 20 anos, pode ser que apresente alguma coisa. Então, é um paciente que, para sempre, ele vai ficar fazendo acompanhamento periódico. É claro que, para todo câncer, vai sendo espaçado. A maior probabilidade de retorno do câncer é no primeiro ano. E nos 2 primeiros anos. O do primeiro ano é mais comum, do segundo ano, um pouquinho menos. Do terceiro tem uma probabilidade menor e assim por diante. Exceto tireoide, a partir do 5º ano é considerado curado, tem que voltar uma vez. Tireoide nunca é considerado curado, então tem que ser acompanhado. A doença uma doença estacionada, não está desenvolvendo, mas não é curado, tá? Para o câncer de tireoide. Responde a pergunta? Sim, rapidinho. Por isso que a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se faz um diagnóstico, menor a sequela que o paciente vai ter e maior a chance de cura. Por exemplo, o paciente tem uma lesão na pontinha da língua de 1 centímetro. Olha que maravilha. Qual é o tratamento? A gente tira, faz a cirurgia, resseca, costura, popularmente falando. O paciente vai ter uma leve ou nenhuma sequela para poder falar. Tá? Vai falar normalmente. O paciente provavelmente não vai precisar operar o pescoço, porque as ínguas do pescoço também têm que ser operadas para poder tirar as ínguas do pescoço, na maioria dos cânceres de cabeça e pescoço. Tá? Então, o paciente que vai ter uma vida normal depois. Agora, chega aquele paciente que o câncer já pegou toda a língua. Vai ter que tirar a língua do paciente. Doutor, e vive sem língua? Vive. Mas é um paciente que vai ter uma dificuldade para poder se alimentar, né? Porque a língua, ela age, por exemplo, para poder movimentar a comida quando a gente está mastigando. É um paciente que não vai falar normal mais. É um paciente que vai evitar o convívio social, porque alguém vai perguntar alguma coisa para ele, como é que ele vai responder, se ele não tem mais a língua, né? É o paciente que tirou a garganta. É o paciente que não fala mais. É claro que existem alguns tratamentos que a gente faz para tentar que o paciente tenha algum tipo de voz que chama voz esofágica, o paciente engole o ar e tenta soltar e sai algum tipo de voz, não é uma voz normal. Existe a laringe eletrônica que o paciente põe e o paciente fica com uma voz parecida com a voz do Robocop, uma voz metalizada. Existe também uma prótese que põe e o paciente consegue falar também. Quanto menor o câncer, maior a probabilidade de cura do paciente. Por isso, atenção para os sinais e sintomas precoces para poder evitar que chegue a um caso mais agressivo. Tá? E a gente tem que ter atenção para isso, porque é isso que faz aumentar a sobrevida do paciente. Tirar uma língua, tirar uma garganta, um câncer de pele grande é deformante para o paciente. Todos eles são necessários, né? Tirar a garganta, o paciente não vai respirar por ali, vai respirar pela traqueostomia, dependendo da cirurgia. Operar a boca, o paciente não vai comer direito, não vai falar. Tirar um câncer de pele grande, vai ficar feio. É uma coisa que não é estética, o paciente também vai ser prejudicado, né? Então, quanto antes o diagnóstico, melhor para o paciente e para a cirurgia e para todo mundo, né? Para a família do paciente também. Agora, doutora, assim, né, o nosso horário de programa já, infelizmente, já acabou, mas durante a sua resposta aqui última, usou uma palavra, agressivo. Os tipos de neoplasia, de nódulos malignos na região de cabeça e pescoço, os mais comuns, eles são agressivos ou não são tão agressivos, porque a importância de identificar o mais rápido possível, né? Alguns tumores, pâncreas, por exemplo, tendem a ser muito agressivos. Na parte da cabeça e pescoço, os nódulos malignos, eles são agressivos, metástases. A preocupação muito grande do paciente já ter metástases. Então, na sua maioria, são agressivos ou não? Quando a gente vai
examinar um paciente, a gente pede uma biópsia, por exemplo, tem uma lesão na língua, que a gente tira um pedacinho para poder ser analisado. Lá no resultado da biópsia, ele vem assim, bem diferenciado, moderadamente diferenciado, indiferenciado. Quanto mais bem diferenciado ele for, mais ele se parece com a célula original. Então, a tendência é ser menos agressivo. Quanto mais indiferenciado ele for, mais agressivo. Em tireoide, por exemplo, a gente tem um dos melhores cânceres, nem se pode falar assim, porque não tem câncer melhor, um dos menos piores cânceres, que é o que chama papilífero, que é o mais comum. Mas também temos um dos piores cânceres, que chama anaplásico, que é um câncer altamente agressivo, um câncer que, quando é descoberto, geralmente o paciente tem 1 mês de vida, né? Mas ele não começou sendo anaplásico. Ele começou daquele câncer pequenininho lá atrás, que o paciente não deu bola, o paciente não foi atrás, o paciente não cuidou, e ele se transformou nesse anaplásico, né? Para o câncer de pele, do mesmo jeito. A gente tem o carcinoma basocelular, que é o melhor câncer, por assim dizer, né? Que não, nem sei se deve falar isso, mas falando assim propriamente dito, para as pessoas entenderem. O menos agressivo, o menos pior, a chance de metástase dele é uma chance de 0,02, é uma chance muito, muito pequena. Então, assim, tem um basocelular, que é o menos pior. Porém, tem um espinocelular, que é o intermediário, e já tem o melanoma, que é um câncer de pele altamente agressivo, né? Então, assim, para cada tipo de local de câncer, a gente tem que analisar se ele vai ser um câncer menos ou mais agressivo. Para o câncer de tireoide, por exemplo, quando acaba de operar, que tira, vai ser analisado, a gente vai tratar o paciente de acordo com o que vier no laudo final da biópsia, que a gente chama. Não é biópsia, né? Estamos no laudo final do histopatológico, do que saiu do paciente. E aí que a gente vai falar qual é o tratamento complementar que ele vai precisar fazer. Já estou vendo que é mais um programa, viu, pessoal? Nós já estamos aqui encerrando, né, esse programa Missão Saúde na TV, e já ainda com algumas perguntas ali por fazer, né? Mas muitíssimo obrigada, doutora Daniela, né, por ter aceitado mais esse convite para estar aqui conosco. A doutora Daniela atende ali no prédio da CDMA, que fica na Avenida Itacaiunas, certo? No segundo bloco, sala 201, segundo andar. 201, viu? Está passando aqui embaixo o endereço e o telefone dela. Qualquer coisa, se você precisar de uma avaliação, só procurar ela lá no prédio da CDMA, ok? Muitíssimo obrigada, doutora Daniela, viu? Eu já queria mandar aqui um abraço bem grande para o Juliano, que é o dono ali da Miniquilo. Sempre ele está ligado no programa, assistindo, né? E sempre manda mensagem para a gente. A Joana, a Keane. Tem várias pessoas aí que têm mandado mensagem para a gente. Até a Graciele, a doutora Graciele, lá de Abel Figueiredo. Um abração, doutora Graciele. Tá, eu gostaria de agradecer por esse espaço, né? Eu conversei com a dona Dármina antes, que a importância do Júlio Verde, a importância da gente falar, de chamar atenção para isso, né? Eu vou parar de falar, porque senão... Eu falei que senão esse programa vai até amanhã. Uma enciclopédia ambulante, gente. Essa mulher aqui é um livro. Que eu tenho muito assunto. Até amanhã de manhã a gente vai precisar tomar café da manhã aqui. Mas eu gostaria de agradecer, tá bom? Pelo espaço que foi reservado. As pessoas que tiverem dúvidas, podem tirar dúvidas, tá? Podem ligar no consultório, podem... Algumas pessoas não têm noção exatamente se é para cabeça e pescoço, se é para otorrino. Pode perguntar, que a gente direciona para o paciente para o que for melhor para ele, tá? Muito obrigada por esse espaço. A doutora Daniela, não pude deixar de agradecer também a participação, mais uma vez, conosco. Certamente, muitas dúvidas ainda ficaram, outra oportunidade vai ter que vir. Ainda fiquei com dúvidas também sobre a cachumba, se desce ou se não desce, se é da cabeça e pescoço ou não, mas vai ficar para o próximo programa, tá bom? Essa pergunta, viu? O telespectador deve estar perguntando, mas não é na cabeça a cachumba? E será que desce, não desce? Mas é brincadeira, tá? O tema abordado hoje foi muito esclarecedor, certamente o telespectador saiu beneficiado, aquele que assistiu em parte ou assistiu o programa todo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Contamos com a próxima participação. E para você, fique ligado aí no Missão Saúde na TV. Pronto, já...